Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Gi e vocês estavam me ouvindo cantar? Nossa, sabe o que é? É que eu estava lendo a história que eu vou contar para vocês hoje. Vamos lá? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvo. Bom, turminha, como nós vimos no começo, hoje a nossa aula sobre o chamado, nós vamos conhecer a história de Samuel. Samuel, que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus quando ainda ele era uma criança. E eu vou contar como tudo isso aconteceu. Samuel, ele desde pequenininho, ele foi levado para a igreja, para morar lá na igreja com o sacerdote Eli e a sua família. Naquela época as crianças podiam ir morar na igreja para aprender tudo sobre Deus e tudo mais. E a mamãe de Samuel entregou ele lá na igreja para que ele aprendesse e se tornasse um grande homem de Deus. E Eli já era um senhor, um velhinho, e ele estava ficando cada dia mais fraquinho e tudo mais. E a sua visão já não era tão boa, ele já não enxergava tão bem. E os filhos de Eli, que eram mais jovens, começaram a fazer tudo errado na igreja. Começaram a usar as ofertas de forma errada, faziam festas cheias de coisas ruins dentro da igreja e Eli não falava nada. Um dia, Eli foi dormir e Samuel também. Eli estava no seu quarto e Samuel no quarto dele. E Samuel, ele dormia pertinho da arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E uma noite, Samuel ouviu assim: Samuel, Samuel. E aí ele levantou rapidinho, porque ele achou que era Eli que estava chamando ele. Foi até o quarto de Eli e falou: Senhor Eli, o Senhor me chamou? E aí Eli falou assim: Não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltou a dormir. Então, de novo, Samuel, Samuel. Aí Samuel falou assim: Não, agora eu ouvi, Eli me chamou. Foi lá no quarto de Eli: Eli, eu ouvi você me chamando, o que você precisa? E aí ele falou assim: Não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir, menino. E aí Samuel voltou a dormir. E pela terceira vez, Samuel ouviu: Samuel, Samuel. E aí ele correu de novo no quarto de Eli, falou assim: Senhor Eli, eu ouvi o Senhor me chamando. E aí foi que Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor, porque Eli já não ouvia mais a voz de Deus, porque ele estava velhinho e já tinha feito muitas coisas erradas. Mas ele sabia que Deus falava com aqueles que ele escolhia. E falou assim: Samuel, volta para o seu quarto. Se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim: Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E aí Samuel foi para a cama. E de repente ele ouviu: Samuel, Samuel. E aí Samuel respondeu: Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Turminha. E aí Deus falou para Samuel que ele tinha uma missão para ele, que ele seria o novo profeta, um sacerdote na casa do Senhor, e que era para ele cuidar de todas as coisas e pôr todas as coisas em ordem. No outro dia, Samuel acordou todo animado e começou a limpar a igreja e colocar as coisas em ordem e arrumar as ofertas e todas as coisas. E aí Eli chegou e falou assim: Samuel, o que está acontecendo? E Samuel contou para ele que Deus havia o chamado para colocar as coisas de Deus em ordem. Turminha, você aí com a sua idade também é chamado pelo Senhor para cuidar das coisas dele e para cuidar da casa dele. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos orar e você vai aceitar esse chamado e vai cuidar das coisas do Senhor da forma certa, assim como Samuel fez, e assim como ele, viver a vontade de Deus. Põe a mão aí onde bate o seu coração, levanta a sua mãozinha,
Feche o seu olho e repete assim comigo. Jesus, eu quero ouvir o seu chamado e assim como Samuel dizer, eis-me aqui, Senhor. Jesus, me ajuda a cuidar da tua obra, a levar o seu amor e a ser como o Senhor deseja. Eu aceito o meu chamado. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, galerinha. Você é chamado por Deus, assim como Samuel, para cuidar das coisas do Senhor e fazer o que é certo. Agora chegou a hora da nossa atividade. E hoje, como nós aprendemos que o nosso chamado é para, assim como Samuel, fazer as coisas certas na casa do Senhor e levar o amor de Jesus para todas as pessoas, nós faremos um megafone. Um megafone! Para você sair falando aí na sua casa e em todos os lugares que Jesus ama as pessoas e que Deus é bom. Para isso você vai precisar de uma tesoura, de fita adesiva, pode ser também cola branca, o que você tiver aí que possa colar, e uma folha. E nessa folha você vai pintar, se ela já for colorida, tudo bem, e você vai decorar e vai escrever um versículo para você deixar seu megafone bem bonito. Depois que você decorar a sua folha, você vai enrolar ela assim, como se fosse fazer um cone. E aí você vai prender esse cone com a fita adesiva, assim. E você vai recortar o finalzinho do seu megafone para você poder falar. E está pronto. Aí é só ir falando e contando que Jesus ama todo mundo. Bom, turminha, é isso. Até a próxima. Deus abençoe.